Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Sou o pastor Joelso, da Igreja Pentecostal Templo de Louvor. Estamos mais uma vez aí para trazer aos irmãos um pequeno estudo sobre anjos e demônios, né? Algo bem interessante que nós vamos aprender. E hoje a nossa terceira aula, nosso terceiro curso, é em nome do Senhor Jesus, amém? Fica conosco que vamos aprender coisas maravilhosas. Vamos abordar aí sobre a classificação dos anjos, né? Os anjos é um ser tremendo, glorioso. Vamos lá então, os anjos, eles são eleitos, né? Uma das classificações que vem sobre os anjos eleitos. Quem são os anjos eleitos? O que o apóstolo Paulo apresenta para Timóteo, capítulo 1 Timóteo 5:21, ele fala assim: conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guarde estas coisas, nada fazendo por parcialidade. Paulo dá uma instrução para Timóteo, né, referente ao seu desenvolvimento do seu ministério, e aí Paulo já para que ele pudesse fazer um juramento, né, diante dos anjos eleitos. Quem são esses anjos eleitos? Segundo alguns alegam, anjos eleitos, esta referência, segundo alguns, refere-se aos anjos que não se submeteram ao convite de Lúcifer. Eles passaram por um período de provas, mas foram aprovados por Deus. E, óbvio, então são milhares de anjos, né, que não aceitaram o convite de Lúcifer para poder então rebeliar contra Deus. Isso vamos abordar mais para frente, quando formos falar sobre demologia, sobre as áreas de Satanás, né? Que é apenas uma questão básica para que nós possamos ter um entendimento. Vamos falar agora sobre os querubins. Quem são os querubins? E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3, versículo 24. Bom, querubins aí já tem uma noção, né? Eles foram ali enviados para poder guardar o jardim, para que o homem não pudesse voltar ao jardim novamente, porque eles falharam, eles pecaram. Então os querubins ali estavam com esta, vamos dizer, com essa incumbência. Então eles são guardiões, né? E é interessante que fala assim, e uma espada inflamada que andava ao redor. Então, possivelmente também seja um anjo, ninguém sabe informar o que seria, possivelmente seja um anjo que ficava circulando em volta do jardim. Total proteção em nome do Senhor Jesus. A palavra querube significa guardar, cobrir, celestial, né? É o que nós podemos entender. Vamos lá? O que tem para nós? A aparência dos querubins. Gente, é bem interessante. Eu tenho uma grande preocupação quando algumas pessoas dizem: o querubim do Senhor está aqui nessa igreja, o querubim, serafim, arcanjo. São coisas, são miticismo, tá? São miticismo. A Bíblia não fala nada disso. Depois vamos falar sobre essas manifestações dos anjos na igreja, mas não com esse tipo de manifestação que tem hoje. Isso é muito estranho. Bom, eles têm rosto de homem, águia, leão e touro, e aparecem às vezes com 4 asas. Pode mudar de aspecto. Então veja bem, eles têm rosto de homem, de águia, leão e de touro, e aparecem às vezes com 4 asas. Pode mudar de aspecto, isso é óbvio. É uma coisa interessante. Não é um ser muito bonito, não. Na nossa visão é um ser, né? O profeta Ezequiel teve experiência com esse anjo. Vamos ver o que o Ezequiel falou? Ezequiel capítulo 1, versículo 10 e versículo 11. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem. Do lado direito, todos 4 tinham rosto de leão. E do lado esquerdo, todos 4 tinham rosto de boi. E também tinham rosto de águia, todos os 4. Assim eram os seus rostos. As suas asas estavam estendidas por cima, cada qual tinha 2 asas junto a uma outra, e 2 cobriam o corpo deles. Gente, é uma experiência extraordinária, nessa visão que o profeta Ezequiel teve.
É uma visão extraordinária. Depois você vai ler ali o livro do profeta Ezequiel, né, essas visões que ele teve. Isso é de surpreender. Não tem como a pessoa ter essa experiência e ela não se assustar. Então é óbvio, isso causa pavor. Isso é um anjo do Senhor, isso é um querubim. Uma coisa tremenda, né? Então tá aí para você ter uma noção mais ou menos, né? Uma noção básica que eles viram. Tá aí a águia, rosto de leão, de homem, de boi, as asas, 2 asas, e aqui embaixo cobrindo a cintura. É mais ou menos isso que o profeta Ezequiel viu. Algo assim estarrecedor, né? Bom, no Antigo Testamento há várias apresentações dos querubins. E eu quero que você preste atenção nisso, porque a Bíblia ela dá ênfase. A Bíblia também demonstra a atuação dos anjos. Então é óbvio que nós precisamos saber também sobre isso. Bom, o querubim ungido. Esse querubim ungido aqui, nós vamos abordar ele mais para frente. Aqui é só para você ter uma noção. Antes de sua queda, Satanás era um querubim ungido. Ezequiel 28:14. Mais à frente vamos abordar sobre este versículo com mais profundidade. Aqui é só para você ter uma noção, tá bom? Bom, no Éden, os querubins exercem a função de guardiões. Após a queda, Deus os colocou para proteger o jardim. 3:24, já lemos ali anteriormente, tá? Então já dá para ver que a função deles é a questão de um guardião. Bem interessante. Vamos lá, na Arca da Aliança. Olha que coisa interessante, Deus ordenou que pusesse na tampa da Arca da Aliança, chamada de propiciatório, 2 querubins de ouro, voltado um para o outro. Olha aí, né? O Deus mostrando para ele como que seria posto esses querubins na tampa da Arca da Aliança. Êxodo 25, versículo 17 e 18. Também farás um propiciatório de ouro puro, e o seu comprimento será de 2 côvados, né? E meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. E farás também 2 querubins de ouro batido, os fará nas 2 extremidades do propiciatório. Êxodo 25, versículo 17 e 18. Então, a ordenança que Deus começou então a falar para Israel, para quando a questão de fazer a arca, colocar esses 2 querubins um de frente com o outro. Como é que funciona isso? Está aqui mais ou menos, né, mais ou menos uma noção como que seria a arca. Está aqui os 2 querubins, um de frente com o outro, com as suas asas estendidas, e aqui era a tampa do propiciatório, né, a tampa da Arca da Aliança. Então, que coisa interessante, uma ordenança de Deus. Uma ordenança de Deus. Dá para nós percebermos que os querubins, ele tinha um significado muito, e tem um significado muito, tanto no Antigo e Novo Testamento, como nos dias atuais também. Deus tem a sua forma de trabalhar. Tá? Então aqui já dá para ver, esse anjo aqui ele é chamado de os serafins. Isso aqui praticamente é um ser que o profeta Isaías viu. Percebe-se que... Perdoa, irmão. Perdoa-me. Percebe que o profeta Isaías teve essa visão de esse ser glorioso. Né? Não há na Bíblia outra referência aos serafins, somente em Isaías 6, versículo 1 a 8. Não há uma referência. Isso aí nós temos que entender. Então, o que ele diz? Os serafins têm acesso direto ao trono de Deus e exalta a sua santidade e glória. Eles estão ligados à purificação, conhecido como anjo de fogo, né? Anjo de fogo, de glória, de esplendor. Então, são anjos poderosos. São anjos poderosos. Eles ficam ali diante do trono de Deus, sempre santo, santo, adorando a santidade de Deus. E são anjos assim que, se eles manifestarem em uma igreja, irmão, ninguém fica vivo, todo mundo morre. Porque a glória desses anjos é muito grande, por esse motivo que são chamados anjos de fogo. Que ele pegou uma brasa, tocou nos lábios do profeta Isaías e disse: purificados estão os teus pecados. Então você percebe que esse é um anjo poderoso. Não há muita referência desse anjo, a não ser no livro do profeta Isaías. Eu admiro muito, né, algumas igrejas que ficam chamando os serafins para batalhar por eles. São pessoas sem noção, que não sabem o que estão dizendo. Né? Nós temos que entender a palavra referente a isso. Bom, os serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriu os seus rostos, e com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam. 6, versículo 2 de Isaías. Olha que coisa linda, né?
é apavorante. A gente fala bonito, assim, pela imagem, né, que se vê, uma noção que eles têm, mas misericórdia, você está, de repente Deus permite, abre os olhos espiritual, irmão, é estarrecedor isso aí. Para nós, humanos, né, a nossa carne, ela não consegue contemplar uma glória dessa, não consegue. E jamais, a carne não consegue. Por esse motivo que a Bíblia fala que Deus que procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque toda adoração tem que ser espiritual, né? E carne e sangue não vai herdar o reino de Deus, porque a nossa carne não suporta contemplar esses anjos, né? Na visão de Isaías, os serafins tinham aparência humana e dispunham de 6 asas cada uma, tá bom? Segundo alguns, eles são elevados em poderes do mundo angelical, que se situam dentro do domínio do Eterno, sempre adorando a santidade de Deus, sempre santo, santo, é algo tremendo, irmão. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Maravilha de Deus, 6:3 de Isaías. Então olha que coisa interessante sobre a questão dos serafins, é muito interessante. A Bíblia, quando você vai se aprofundar na questão da classificação dos anjos, gente, é de nos surpreender. Tá? Gabriel, este é um anjo bem interessante, né? A Bíblia menciona pelo nome, sem, no entanto, dar a ele qualquer classificação, seja de arcanjo, querubim ou de serafim. Não tem como saber sobre este anjo. Qual é se ele é um querubim, se ele é um serafim, se ele é um arcanjo, não tem como saber. A única coisa que nós podemos saber é que Gabriel significa poderoso, e aparece 4 vezes na Bíblia, sempre como mensageiro ou revelador dos propósitos de Deus. Temos para nós que Gabriel se apresenta como mensageiro de Deus. Em suas aparições, temos registrada, primeiro, Deus, deu visão escatológica a Daniel, né? Enquanto uma voz de homem entre as margens do rio do Ulai, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a este a entender a visão. O 8:16 ele segue ao 27 sobre as revelações escatológicas, né, que então Gabriel ele transmitiu a Daniel, coisas que foi dado somente a Gabriel fazer a transmissão. Dá para entender que não é todos os anjos que pode trazer as revelações de Deus, não é todos os anjos. Há anjos que são classificados como mensageiros de Deus. Isso vamos ver mais para frente. Revelou as 70 semanas de Daniel, né? Daniel capítulo 9, versículo 21. Estando eu, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio veio, voando rapidamente, e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Olha que coisa interessante, voando, então ele viu voando. Como? Tinha asas? Ninguém sabe explicar, né? Ah não, mas ele estava com asas. Gente, ninguém sabe explicar. Então Jesus subiu numa nuvem, Jesus não estava com asa. Então assim, a Bíblia não dá muita ênfase sobre as características dele. Mas o que tem aqui para nós é o suficiente, tá? Anunciou o nascimento de João Batista, né? E respondendo o anjo disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegre novas. Lucas 1:19, Zacarias recebeu a revelação do nascimento de João o Batista, algo tremendo. Você vê que ele se apresenta como mensageiro. Também ele anuncia o nascimento de Jesus. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Lucas 21:26. Você vê que esses anjos foram enviados para trazer revelação de Deus diretamente para a nação de Israel. Então esse anjo Gabriel, ele tem uma função extraordinária. Agora nós temos que pensar da seguinte maneira: há aqueles que Deus, o Gabriel está aqui, o Gabriel está aqui. Gente, só no Brasil tem mais de 300 igrejas que ficam invocando Gabriel. Ele não é onisciente, aliás, ele não é onipresente, somente Deus é. Então nós temos que saber que esse anjo, ele até hoje, o que se dá a entender, ele foi enviado somente para trazer revelação para a nação de Israel. Para nós existem outras referências que vamos apresentar mais para frente. Tá bom? Então, os anjos designados para missão específica. Olha, veja bem, anjo de juízo. Não tem um nome, mas só podemos falar isso aí. 19, 12, 13 de Gênesis. Então disseram aqueles homens a Ló: tens alguém mais aqui?
teu genro, teus filhos, tuas filhas e todo quantos tens nessa cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Isso aqui é um anjo de juízo. Anjos de juízo. Esse anjo foi lá para destruir Sodoma e Gomorra. Qual é o nome dele? Não se sabe. Porém, dá para nós entendermos que é anjos do juízo. Tá? Então, quando Deus fala, mandarei o meu anjo misericórdia. É coisa séria, irmão. Anjos vigilante. Esse anjo é bem interessante, irmão. Daniel 4, versículo 13. Quem é esse anjo? Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, eis que um vigia, um santo, descia do céu. Quem é esse anjo? Ninguém sabe. Simplesmente o que ele consegue expressar é que esse anjo é conhecido como anjo vigilante. De repente você está aí, há um anjo do Senhor te observando. Há anjo do Senhor nos observando. Então cada anjo tem uma função. Esse anjo é exclusivo para conversar com Daniel. Mas Daniel não apresenta um nome. Simplesmente diz, eis que um vigia, um santo descia do céu. Um santo, né? Um ser separado. Então, podemos atributar a ele quais são as funções. Então é mistério entre ele e Daniel. Anjo do abismo. Isso é interessante. Ele tinha sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome, Abaddon. Em grego, Apolion. 9, versículo 11 de Apocalipse. Né? Tá aí o anjo do abismo. Vamos falar mais para frente sobre isso aí também. Sobre a questão sobre demologia. Vamos abordar esse assunto que é bem interessante. Então tá aí só a questão da classificação, né? Anjos que têm poder sobre o fogo. Abordamos isso logo no início, mas vamos falar sobre mais um pouquinho. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz o que tinha a foice aguda. Apocalipse 14, versículo 8. Então esse é um anjo que tem poder sobre o fogo. Qual é o nome deste anjo? Ninguém sabe. Simplesmente o João viu que ele tinha o poder de dominar o fogo. Então, interessante. Anjo das águas, né? Isso aqui não é manjar, não. Anjo das águas, tá bom? E eu vi o anjo das águas que dizia, justo és tu, ó Senhor, que és. Apocalipse 16, versículo 5. Dá para ver, cada anjo tem uma designação, cada anjo tem uma responsabilidade, cada anjo tem uma sua missão, cada anjo, eles têm uma obra a realizar diretamente ordenada por Deus. Então os anjos, eles são de muita importância, não são para ser adorados. Vamos abordar mais para frente sobre esse assunto, mas eles têm uma missão específica. Tá bom, querido? Meus amados, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer uma oração pela tua vida. Amém? Senhor Deus, eu quero apresentar o teu filho, a tua filha, eu quero apresentar esta família nas tuas mãos. Pai eterno, a tua palavra diz que os anjos do Senhor acampam em volta daqueles que o temem e os livra de todo mal. Vai agora onde está a tua filha, o teu filho, repreenda o mal, repreenda a retaliação. E eu peço a tua bênção, meu Deus, em nome de Jesus. Repreenda toda a fúria, Pai, que o Senhor ministra cura, libertação, restauração para esta família. Eu quero determinar no nome de Jesus.